Queridos amigos, bom dia. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões, lembrando uma história que foi formulada. Essa história foi contada, explicada, estudada, mais esmiuçada pelo Gordon Hinckley. Todos conhecem Gordon Hinckley. Gordon Bittner, ou Bittner Hinckley. Ele foi, durante muitos anos, um dos principais dirigentes da Igreja Mormon. E ele elaborou uma história muito interessante que nós vamos iniciar as nossas reflexões com essa história. Ele conta que, certa vez, dois garotos, adolescentes, estavam caminhando por uma estrada no meio oeste americano, e um deles, o mais jovem, olhou para a margem da estrada e viu um par de botas. Um par de botas um pouco surrado, e olhou mais adiante, um pouco distante, tinha um homem trabalhando. Concluiu o jovem que aquelas botas deveriam ser daquele homem que estava trabalhando no campo. E já fez uma propositura ao outro jovem, mais velho, e disse o seguinte: vamos pregar uma peça naquele homem, porque ele deve ser o dono dessa bota. A gente pega a bota, esconde aqui e fica esperando, vamos ver o que acontece quando ele chegar. Quando ele aparecer e ver que as botas não estão aqui. E o jovem, mais velho, disse: nós podemos fazer algo diferente. Eu tenho uma moeda e sei que você também tem. Eu tenho uma moeda de prata e sei que você também tem, porque eu vi que os seus pais te deram uma moeda de prata. A moeda de prata de $1, ela era naquela época, foi cunhada de forma limitada. Então eles tinham, cada um, uma moeda de $1 de prata. Então o mais velho pegou uma das moedas e colocou numa das botas, num dos pés das botas. E o mais jovem, meio a contragosto, porque afinal de contas ele só tinha aquela moeda, fez a mesma coisa no outro pé. E ficaram escondidos, olhando para ver a reação daquele homem. E o homem, quando terminou o trabalho, volta para a margem da estrada e pega a bota, tira os apetrechos que ele estava usando para proteção lá onde ele trabalhava, e quando ele vai alcançar um dos pés da bota, ele vê que tem uma moeda. Ele olha para ele vê que tinha algo diferente. Foi olhar, era uma moeda. Ele olhou, não viu ninguém. Agradecido já e emocionado, ele foi calçar o outro pé, e, para sua surpresa, ali também tinha mais uma moeda. Mais uma vez ele olha, levanta, olha em volta e não vê ninguém, não vê nada. Os jovens estavam escondidos. Então, ele, num gesto espontâneo e de gratidão, ele se ajoelha e eleva uma prece em voz alta, agradecendo a Deus pela assistência, por aquela coisa que ele não conseguia entender, por aquela bênção, aquela realização que ele não fazia ideia de como acontecera, e agradecia por quê? Porque a sua esposa estava gravemente enferma, sem nenhuma expectativa de melhora. E os seus filhos estavam em casa sem nenhum alimento. E aqueles $2 seriam possíveis, seriam
o necessário para que ele adquirisse a alimentação necessária e permanecesse um pouco mais ao lado da sua esposa. Ele então continua a sua narrativa, mas nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui e analisar o que acontece conosco neste mundo que abençoadamente nos acolhe. Muitas vezes somos como os dois garotos, andando pela vida, circulando nas nossas preocupações, muitas vezes sem nenhuma razão de ser, para ficarmos mais ou menos aflitos. De vez em quando, fazemos alguma coisa um pouco diferente. Invariavelmente, nós aproveitamos a vida para brincar com as coisas que se nos apresentam. E muitas vezes nessas brincadeiras nós sequer analisamos ou conhecemos as aflições daqueles nossos irmãos que conosco caminham. De outra parte, todos nós às vezes também passamos por dificuldades. Dificuldades como aquele trabalhador. Dificuldades muitas vezes suportadas de forma silenciosa. Muitas vezes ninguém sabe das nossas aflições, e é bom que assim seja mesmo, porque todos nós temos as suas preocupações, todos nós temos as nossas preocupações, e todos nós temos que passar por determinadas situações, que muitas vezes nós é que programamos isso. Mas uma coisa é certa, a misericórdia divina nunca nos falta. Assim como aquele homem não sabia de onde surgiu o recurso que foi ou que seria necessário para aliviar as suas aflições, nós também, às vezes, nos deparamos com situações tais em que as soluções parecem que surgem do nada, e de fato surgem do nada. Todos nós passamos por todas essas situações. Se não passamos ainda, vamos nos preparar, porque mais dia, menos dia, nós passaremos por isso. Vivemos neste mundo onde as diferenças, onde as ocorrências acontecem com todos nós, visto que todos estamos mais ou menos no mesmo patamar. Ora acertamos um pouco, ora ficamos um pouco mais descuidados, ora acertamos um pouco mais e compreendemos um pouquinho mais, ora ficamos um pouco mais desleixados, mas todos nós estamos mais ou menos nas mesmas condições. Salvo aqueles casos, muitas vezes, dos missionários, que surgem entre nós para nos impulsionar à compreensão e ao progresso. Não foi por outra razão que Jesus, o querido amigo de todos nós, quando esteve entre nós, disse mais ou menos o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois vou preparar-te o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais também. João, capítulos 14, versículos 1 a 3. Quando Jesus disse, na casa do Pai existem muitas moradas, nós começamos a imaginar que, e ainda mais nos dias de hoje, com as possibilidades que a ciência se nos revela, com as possibilidades que as observações, além da nossa esfera, do globo que abençoadamente nos acolhe e nos oferece, nós vamos verificar que isso não poderia ser diferente. Mesmo porque lá no início do Evangelho, no início do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre o que é Deus. E nós vamos verificar que Deus é a causa de tudo o que nós imaginamos. E tudo aquilo que nós ainda não conhecemos também.
e não compreendemos também. Então, quando Kardec aborda o tema, o ensinamento de Jesus sobre as muitas moradas na casa do Pai, ele começa nos dizendo que vivemos em diferentes estados na erraticidade. A erraticidade o que é? É o intervalo em que nós vivemos entre uma existência física e outra. Aquele intervalo em que estamos no verdadeiro mundo de todos nós, que é o plano espiritual. Ali a nossa percepção é muito maior, a nossa lucidez é muito maior, não há como nós muitas vezes camuflarmos determinadas situações porque somos observados e observamos exatamente o que somos. Nesses dias, nós vamos encontrar no mundo que abençoadamente nos acolhe, as mesmas condições no planeta. As mesmas condições em que estamos vivenciando aqui situações que nós viveríamos lá. Com um detalhe, lá vivenciamos 100% das nossas ocorrências, das nossas percepções. Aqui ainda não. Então, existem diferentes estados na erraticidade, diferentes estados da alma. E no mundo que nos acolhe, na experiência física, nós também vivenciamos diferentes estados nas nossas experiências corporais, nas nossas experiências reencarnatórias. Se nós analisarmos, buscarmos, olhar à nossa volta e o momento sem igual que nós vivemos nos dias de hoje, nós vamos verificar que as conquistas são muitas. Nós vivenciamos uma época, como dizemos, sem igual, mas, todas essas conquistas são resultados, consequências das nossas ações passadas. Então, vivenciamos uma época onde as ciências, a informação, a comunicação, a produção, a saúde, a tecnologia, todas as possibilidades que nós alcançamos e que muitas vezes desfrutamos ou estão à nossa disposição, são resultados, consequências das nossas ações. Vivenciamos esta época. A par disso, nós também vivenciamos algumas situações um pouco mais complicadas, algumas até deprimentes, não outras barbárias, que nós ainda vivenciamos. Vivemos uma época também, a par das conquistas, uma época de crises. Aqui no Brasil nós conhecemos bem isso, porque ora nós nos realizamos e ora, sem que nos darmos conta, nós caímos em época de crise. Mas não é só no Brasil. Em todos os recantos acontecem isso também. Na Europa, isso é uma constante. Na América do Norte, isto também é uma constante. E isso por quê? Porque às vezes nós nos tornamos invigilantes. Invigilantes com relação às nossas conquistas e em relação às nossas possibilidades. Daí surgem, muitas vezes, nós vamos encontrar no meio em que vivemos, os vícios, as violências, as tragédias, que são uma constante que nós conhecemos bem. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos fala acerca do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. E os diferentes estados em que nós nos encontramos decorrem das várias ordens com as quais nós podemos nos identificar. Ele nos fala, na segunda parte, no capítulo 1, dos espíritos. Diferentes ordens dos espíritos. Quantas são as ordens dos espíritos mesmos? Exatamente. Todo mundo respondendo mentalmente. É isso? São 3 ordens. É isso? 3 ordens. Espíritos ainda imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Nós nos identificamos, né?
Nós nos identificamos porque ainda nos encontramos em qual ordem mesmo? Na terceira ordem. Ainda somos espíritos muito imperfeitos. Às vezes nós acertamos. Às vezes nós damos uma nota dentro, mas às vezes nós fazemos coisas que achamos que nunca mais faríamos, que já superamos, que já não temos mais espaço para aquilo, e quando nos damos conta, nos surpreendemos fazendo coisas que não deveríamos fazer, ou pensando coisas que não deveríamos pensar, ou realizando coisas que poderiam ser diferentes. Por que isso acontece? Por que nós, espíritos ainda imperfeitos, realizamos isso? Nós imaginamos, nós sempre usamos uma figura de imagem. Aqui o começo do dia, lá o final do dia. A gente começa o dia e o que a gente faz logo de manhã? Bem cedo, preparado, cabeça ainda não está funcionando daquele jeito, estamos chegando. O que a gente faz mesmo? Exatamente. Todo mundo faz a prece, não é? Algumas pessoas pensaram coisas diferentes, mas isso também não é o caso, porque às vezes a gente também pensa coisas diferentes. Mas vamos lá. Nós fazemos uma prece e programamos o nosso dia. Hoje eu vou agir assim, 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 assim. E lá no final do dia, que é lá na parede da frente, nós olhamos para trás no nosso dia e daquilo que nós programamos, às vezes nem tudo nós realizamos. Pior ainda, saímos do roteiro inicialmente traçado, realizamos coisas com as quais nós vamos ter que nos preocupar mais adiante. Ou ainda que nós não nos preocupamos com isso, ou ainda que não identificamos esses pequenos desvios, mais adiante seremos convidados a refletir e a recompor a situação, muitas vezes equivocada, que nós criamos. Na escala espírita da terceira ordem, pelas análises, pela observação de Kardec, nós vamos encontrar vários espíritos. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Batedores e perturbadores. Todos nós conhecemos essa classificação, essas modalidades, porque todos nós convivemos com essas situações no nosso dia a dia. Ainda que muitas vezes não pessoalmente, mas notícias nos chegam, informações nos chegam, noticiários nos são apresentados, onde nós encontramos essas situações. E às vezes nós nos identificamos com essas situações. Talvez não todas, mas às vezes nós nos encaixamos. Ou um ou outro sempre serve para nós. Allan Kardec fala depois da segunda ordem, dos espíritos bons, que tem como característica o predomínio do espírito sobre a matéria. Aí é um pouco diferente. Nós ainda não compreendemos muito bem como é isso. Porque como vivemos num mundo material, com necessidades e realizações materiais, estamos muito ligados às preocupações e às ocorrências materiais. Mas imaginemos um ambiente diferente, onde essas preocupações não sejam tão presentes no nosso dia a dia. E a realização do espírito é essa sim, a grande e maior preocupação. Esses são os espíritos bons. Ainda podem cometer alguns pequenos equívocos, mas acertam na maioria das vezes. E aí, os espíritos puros, que Kardec classifica numa única classe, uma única modalidade. Esses espíritos não têm nenhuma, não sofrem nenhuma influência da matéria, das condições materiais no ambiente onde eles se encontram. Mesmo estando em determinadas situações, ainda em missão, em determinada situação onde a matéria se faça presente, eles não são afetados por isso. Temos um exemplo? O exemplo maior
entre nós. Possivelmente, muitos espíritos já passaram por esses estados de missão entre nós, mas o exemplo maior é Jesus. O ser mais perfeito que Deus permitiu reencarnar-se entre nós. E por que nós não compreendemos Jesus ainda? Exatamente por isso. Porque nós somos afetados pelas coisas do nosso dia a dia. Mais ou menos importantes, dependendo do nosso ânimo, do nosso espírito de análise na hora, mas, certamente, Jesus estava muito além daquilo que nós imaginamos. Por isso, nós ainda não o conhecemos. Ou, se o conhecemos, de vez em quando, esquecemos os seus ensinamentos e deixamos as coisas correrem conforme a nossa própria vontade. Allan Kardec também nos fala das diferentes categorias dos mundos habitados. E aí, nós nos lembramos de uma obra de Emmanuel. A psicografia é do nosso querido Chico Xavier, quando esteve entre nós. Nós sempre lembramos dessa obra. O livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel diz que, quando o sistema solar começou a se formar, Jesus já era, naquela época, um dos espíritos puros que trabalharam nessa formação do sistema. E aí nós começamos a compreender que o mestre certamente não é compreendido, porque ele está muito além daquilo que nós podemos compreender. Mas isso faz com que esse sistema seja amplo. E assim como os espíritos se apresentam numa escala, os mundos também se apresentam numa escala. Allan Kardec pergunta aos benfeitores amigos, Livro dos Espíritos, parte 1ª, as causas primárias. No capítulo que fala sobre a criação, ele fala da pluralidade dos mundos. E embora a ciência hoje vislumbre a possibilidade, e não a certeza, porque não conseguiram comprovar mesmo, da existência de vida em outros planetas, não fazem ideia de como essa vida pode se realizar. Kardec pergunta aos benfeitores amigos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos, sem exceção. A constituição física dos globos é a mesma? Não. Cada um tem a sua finalidade, não se assemelham, absolutamente. A constituição física dos mundos sendo diferentes, os seres também são diferentes, e aí é que vem a explicação para o que a ciência hoje julga como uma possibilidade, mas ainda não como uma certeza, porque não conseguiu comprovar. Assim como nós olhamos para o mundo aquático, ou o mundo aéreo, o mundo dos peixes, ou o mundo das aves, nós temos dificuldades de compreender como seria isso, ou como seria a vida em outros planetas, onde as condições da constituição do planeta é diferente da nossa. Tem situações diferentes daquelas pelas quais nós atravessamos, ou estamos acostumados no nosso dia a dia. E, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, nós vamos lá para as instruções dos Espíritos. E Allan Kardec recebe as informações, ou coloca ali, cataloga ali, as informações de Santo Agostinho, nos falando acerca do mundo de provas e expiações, que é o mundo que abençoadamente nos acolhe, onde nós estamos. O que ele, Santo Agostinho, ele pergunta isso, o que é que ele poderia falar acerca deste mundo, que nós já não conhecemos? Significa que nós passamos por tais ou quais situações, as mais diferentes, as situações as mais complexas, às vezes, as mais simples, mas vivenciamos uma época de altos e baixos, com realizações ou situações que nos trazem a reflexão, muitas vezes nos convidam à dor,
porque nós, às vezes, precisamos passar pela dor para superarmos ou aprendermos, incorporarmos determinados aprendizados, e isso tudo nós já conhecemos. O mundo de provas e expiações significa que nós já passamos aquela fase mais primitiva, onde as situações eram muito mais ásperas do que a que nós vivemos hoje. Trazemos uma bagagem de conhecimentos, uma bagagem de realizações, e colocamos tudo isso à prova. E na realização da nossa prova, de vez em quando, nós derrapamos. É aquela viagem diária que nós fazemos. Programamos uma coisa e realizamos outra. E isso tudo nós estamos vivenciando neste estado, neste grupo de mundos, ou no planeta que abençoadamente nos acolhe. Mundos regeneradores. Aí a situação é um pouco melhor. É a nossa transição desta época para, ou deste ambiente, para um ambiente onde certamente os valores serão outros, as condições serão diversas, as situações serão outras. Ainda não estaremos naquele patamar de felicidade plena, de felicidade completa, mas vamos nos caminhando para lá. Possivelmente, as situações ásperas não serão tão presentes como a que nós vivenciamos nos dias de hoje. Com um detalhe: dizem os benfeitores amigos que nós estamos numa época de transição entre o mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Também dizem os benfeitores espirituais que isso não tem prazo para acontecer. Por que não tem prazo? Exatamente. Todo mundo respondendo, mas ninguém quer falar primeiro. Porque, para que isso aconteça, depende de nós. Se nós insistirmos em determinadas situações que ainda nos prendam às condições mais inferiores da vida, possivelmente falamos de nós e falamos de toda a humanidade, né? Porque aí toda a humanidade compõe esse conjunto que com um detalhezinho. Por que às vezes nós passamos por determinadas situações e falamos assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Alguém fala isso de vez em quando, não? Zé, só nós dois. Abaixa a mão. Por que às vezes nós falamos isso? Não nos damos conta de que é o necessário para o nosso aprendizado, ou é a consequência de causas que nós demos anteriormente, ou, ao mesmo tempo em que nós estamos passando por isso, situações muitas vezes dolorosas do ponto de vista moral, complicadas do ponto de vista em que nós nos planejamos para a vida, mas existem aqueles agentes que também precisam aprender. E, às vezes, nós demos causas anteriores e esses agentes hoje vêm e nos convidam ou fazem com que as coisas aconteçam para que nós examinemos, analisemos todas as ocorrências, ou, pelo menos, aquela situação que nos convida à dor. Allan Kardec fala do mundo de provas e expiações, não tocou no mundo ainda imperfeito, no Evangelho, mas ele fala que os mundos também progridem. Assim como os espíritos progridem, os mundos também vão se aperfeiçoando, também vão se aprimorando, também vão se modificando para melhor. E isto é uma realidade. Se nós olharmos a Terra, o planeta hoje, e compararmos com o que era há alguns milhões, ou talvez bilhões de anos passados, bilhões, eu acho que a vida, nada do que nós conhecemos ainda era presente, mas alguns milhões é muito diferente. Significa que houve um progresso. Houve um progresso dos espíritos, dos habitantes, dos moradores da casa do Pai, e houve uma mudança, uma transformação também na própria casa do Pai, possibilitando novas oportunidades. De qualquer maneira, a lei divina se faz cumprir pela misericórdia do Pai para com todos nós.
E para encerrarmos as nossas reflexões, nós nos lembramos de uma história, como sempre, para que possivelmente muitos ou todos conhecem essa história, mas ela nos dá uma ideia da dimensão do que nos aguarda mais adiante. Todos nós, espíritas, sabemos o que nos aguarda mais adiante, mas nós não somos a maioria daqueles que comungam dessas ideias. Pelo contrário, nós somos grande minoria. Então, nós lembramos de uma história. Existia um médico, e esse médico ele mudou para uma casa nova, uma casa um pouco mais ampla, e ele recebeu um amigo. E ele, então, conduzia este amigo até um ambiente onde ele seria ali um escritório, uma biblioteca, alguma coisa, um ambiente reservado. E estavam conversando os dois amigos, o médico e o amigo, o visitante. A casa era nova, todos ali estavam, os demais membros da família estavam conhecendo a casa. E estavam conversando até que o amigo do médico fez uma pergunta. Doutor, o que é que existe do outro lado da vida? Porque este amigo estava muito doente. Ele estava enfermo, uma enfermidade gravíssima, e ele percebia que estava chegando a hora de voltar para casa, embora ele não pensasse assim, não compreendesse isso ainda. Então ele, naquela ânsia de encontrar alguma resposta com um amigo que era médico, imaginou ele que o amigo estivesse acostumado a lidar com essas situações, fez essa pergunta: o que é que existe do outro lado da vida? E o médico simplesmente disse ao amigo: eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que existe do outro lado da vida. E aí, então, o amigo ficou um pouco decepcionado. O que estava enfermo ficou um pouco decepcionado. Falou assim: mas você que é médico, que lida com essas situações, não tem nada para me dizer, para me alegrar, para me aliviar da tensão? E o médico disse: simplesmente não tenho. Neste momento, alguém começou a arranhar a porta do escritório, a porta da biblioteca. Algum começou a arranhar e latidos. Então o médico foi, abriu a porta e um cãozinho, um cachorrinho, entrou no escritório. Entrou no escritório e ele pulava, ele brincava com o médico. O médico pegou, fez um carinho, deixou ele ali, conhecendo aquele ambiente, e voltou-se para o enfermo e disse mais ou menos o seguinte: você sabe que nós estamos mudando para esta casa agora, esses dias, estamos ainda organizando tudo. Este cãozinho nunca entrou neste aposento. Ele nem sabia que tinha este aposento aqui, porque ele nunca veio no escritório ou na biblioteca. Mas quando ele percebeu que eu poderia estar aqui, nós cuidamos dele desde criança. A amizade e o amor que temos um pelo outro é tão grande, mas tão grande que, quando ele percebeu que eu estava aqui, e eu abri a porta, ele adentrou. Porque ele sabia que o seu amigo estaria aqui dentro. Aconteça o que acontecer, quando nós passarmos para o outro lado da vida, Deus, e acrescentamos nós, ou os seus mensageiros, os mensageiros divinos, estarão à nossa espera. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.